Fala, rapaziada, meu nome é Eric e hoje é a nossa primeira aula, nossa aula aí de mecânica para a gente iniciar o nosso curso aqui. Então a gente começa aqui, aula 1, unidade de medida e o sistema internacional. Nas próximas aulas a gente vai avançando nesse conteúdo, a gente vai estudar cinemática como um todo, a dinâmica como um todo, e depois vai avançando para as outras disciplinas da física. Mas o objetivo vai ser trabalhar a física como um todo. Então, iniciando aqui nossa aula falando do sistema internacional. A gente tem 7 unidades padrões, que são essas 7 que estão aqui, ó: tempo, massa, comprimento, temperatura, quantidade de substância, corrente elétrica e intensidade luminosa. E aqui não tem muito o que fazer. Tem que gravar essas unidades padrões aqui, tá? Então a gente tem que responder de acordo com o SI, que é o sistema internacional. O tempo em segundo, a massa em quilograma, o comprimento em metro, temperatura em Kelvin, quantidade de substância em mol, corrente elétrica em ampere, intensidade luminosa em candela. Inicialmente, a gente vai precisar desses três aqui. No estudo de mecânica, que a gente divide em cinemática e dinâmica, a gente precisa de tempo, massa e comprimento. Temperatura, a gente vai estudar em termologia, depois. Quantidade de substância, a gente vai estudar quando estiver trabalhando com gases. Corrente elétrica, lá na eletrostática e eletrodinâmica, lá em física 3. Intensidade luminosa, a gente trabalha ali na parte de ondas em moderno. Então, são conteúdos mais para frente. Isso aqui tem que gravar tudo, tá? Avançando aqui. Em relação às grandezas fundamentais, eu coloquei ali no quadro anterior, né, que o padrão internacional do comprimento era o metro, do tempo é o segundo e da massa é o quilograma. Mas o que seria? Qual é a definição de metro? A definição de segundo? A definição do quilograma? Aí são essas três definições que estão aqui. Nem sempre essas definições foram assim. Mas com o passar do tempo, foi criando-se a necessidade de ter uma precisão maior. Então, por exemplo, o comprimento, antes você tinha uma barra de platina e irídio e nessa barra tu tinha duas extremidades. Nessas extremidades era onde você tinha ali 1 metro como padrão. E aí você podia tirar uma vez por ano aquela barra dali para você poder fazer uma réplica. Mas com o passar do tempo, essa barra ia se desgastando. Então o teu metro, na verdade, ele ia oscilando de valor com o passar do tempo. Para que isso não ocorresse, foi se criando definições cada vez mais precisas. Então o metro passa a ser definido, né, como a distância que a luz no vácuo vai percorrer no intervalo de 1 dividido por esse número gigante aqui, que é a própria velocidade dela, tá? A velocidade da luz. Então, aí está definido o metro. O tempo, né, o nosso que é o padrão de segundo, né, definido como um intervalo correspondente a, tem esse número gigante, né, 9 bilhões, 192 milhões, 631.770 oscilações da luz de um comprimento especificado. Essa parte é importante porque a luz ela tem vários comprimentos de onda, né, se você for decompondo ela. Mas aí é de um especificado emitido por um átomo de césio 133. Em relação à massa, vai ser definido como uma maneira, são duas maneiras da massa, né? E esse primeiro que está aqui, ela é mais antiga, que tem um cilindro padrão, né, que é de platina e irídio, que nem lá do primeiro exemplo do comprimento, ele é mantido lá no Museu de Pesos e Medidas, e uma vez por ano você pode tirar ele, como eu disse lá do comprimento, para poder fazer uma réplica. Mas além dessa forma, né, tem uma segunda maneira de tu ter o padrão do quilograma, que é essa relação entre a massa do carbono 12 e do quilograma. Então a gente tem uma relaçãozinha. Isso aqui não precisa gravar, eu nunca vi pelo menos isso aqui ser cobrado de forma literal, né? Perguntar qual a maneira, qual é a forma. Mas isso mostra o quão preciso a gente precisa ser hoje em dia. As definições, o quão preciso tem que ser as definições. Tá? Então, avançando aqui. Em relação à massa específica, a gente vai estudar isso em dois momentos. Né? A gente vê isso aqui agora pela primeira vez, mas a gente vai estudar isso depois, lá quando for estudar densidade mais uma vez. Então, ó, é uma grandeza definida pela divisão entre a massa e o volume de uma substância. Também não tem muito o que dizer. Você vai pegar o valor da massa da substância e vai dividir pelo volume dela. O que pode acontecer dentro do exercício é ele não te dar esses valores no padrão internacional. Ele pode te dar a massa em grama, ele pode te dar a massa em decigrama, ele pode te dar a massa em, sei lá, miligrama, e aí você tem que converter para quilograma para fazer a conta no padrão internacional. O mesmo vale com volume. Ele pode te dar em centímetro cúbico, em quilômetro cúbico, e você tem que fazer a conversão. Então, a parte de conversão aqui que seria o mais chato caso precisasse. Mas, basicamente, massa específica é a divisão entre massa e o volume de uma substância qualquer. Em relação às conversões de unidades de medida, ó, conversão de massa.
tem que gravar essas tabelinhas aqui, tá? Então, ó, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Se estiver indo para a direita, você vai multiplicar por 10. Então, por exemplo, eu tenho 1 quilograma, quero passar para grama. Eu vou multiplicar por 10 uma vez, o número vai virar 10. Vou multiplicar por 10 de novo, 10 vezes 10, 100. Por 10 mais uma vez, 1000. Ou seja, se eu quiser passar de quilograma para grama, ao todo eu multiplico por 1000. Então, se eu tenho 5 quilogramas, eu vou multiplicar por 1000, vou ter 1000 gramas. E o contrário, né? Se eu tenho, por exemplo, 400 gramas e eu quero passar para quilograma, aí cada vez que eu andar para a esquerda, eu vou dividir por 10. Então, ó, divide por 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ao todo vai dividir por 1000. Então, tu pega o 400 que tu tinha em grama e divide por 1000. Tu vai ficar com 0,4 quilogramas. Entre o quilograma e o grama é o que a gente vai mais usar em física. As outras unidades podem aparecer? Com certeza. Mas a relação que mais aparece é entre o quilograma e o grama, tá bom? Relação à conversão de comprimento. Isso aqui a gente vê lá desde o sexto ano em matemática, né? Então a gente tem essa tabelinha também, é bem parecido com a do quilograma que está aqui. Então, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se você estiver andando para a direita com a unidade de medida, multiplica por 10. Se estiver voltando, andando para a esquerda, divide por 10. Aqui não tem muito o que fazer, tá? E em relação aqui ao último, conversão de tempo. A gente tem hora, minuto e segundo, são os tempos ali que a gente vai usar. Então, por exemplo, se eu tenho 1 hora, quero passar para minuto, o que eu tenho que fazer? Multiplica por 60. Tenho 1 minuto, quero passar para segundo, o que eu faço? Multiplica por 60. Se eu quisesse voltar, né? Se eu quero passar de segundo para minuto, então vamos supor, eu tenho 180 segundos. Para passar para minuto, o que eu faço? Tu vai dividir por 60. Então, 180 dividido por 60 vai dar 3. Então, 180 segundos seriam 3 minutos. O que pode aparecer também são frações. Por exemplo, eu tenho 2/3 de hora. E aí eu quero passar isso para minuto. Então, tu ia fazer o quê? Pegar o 2/3, multiplicar por 60. Então, multiplica em cima e divide embaixo, né? 2 vezes o 60, 120. 120 dividido por 3, 40. Então, 2/3 de hora seriam 40 minutos. Você também pode ver, pensando que a hora elas são 3 parcelas de 20 minutos. Se tu pega 2 parcelas de 3, tu teria 40 minutos. Então, seriam as formas de conversão de unidade de tempo que a gente usa na física, tá? Então, avançando aqui no slide. E aqui eu já trago os exercícios propostos. Então, eu trouxe 3 exercícios. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo para poder pegar esse exercício e tentar fazer. Eu já fiz a resolução dos 3 em vídeo e eu vou postar, né, depois aí dessa aula, não vou postar no mesmo arquivo. Então, eu vou fechar esse arquivo e aí vai vir a resolução dos 3 separadamente, tá? São 3 questões com um grau de dificuldade mais ou menos, né? Assim, são questões medianas, nem muito difíceis, nem muito fáceis, e são questões tiradas do Halliday, né, que é um livro, né, que ele já é um livro de física mais pesado. Então, essa é a primeira questão, essa é a segunda questão. Então, dá uma pausa aí no vídeo, lê a questão, faz com calma, que eu vou postar a resolução separadamente após esse vídeo. E a terceira questão aqui. Então, são aí as nossas 3 questões e a gente fecha essa apresentação inicial, tá bom? E aí eu vou resolver não, né? Já resolvi as 3 questões e vou postar para vocês também. Meu querido, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira, eu só peço que você curta esse vídeo e que se inscreva no canal. E se quiser ajudar na manutenção desse tipo de playlist, eu deixei um QR Code aqui também na tela. Valeu? Um abraço, tamo junto.